E aí pessoal, aqui é o Lucas do canal Vetnanet e bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje de embriologia a gente vai falar sobre a placenta e também vamos falar sobre teratologia. Como sempre, a aula é baseada nos livros Embriologia Veterinária do Rittel e Embriologia Clínica do Moore. Então, para começar, a placenta vai ser o órgão central do desenvolvimento fetal. Então não vai ter o desenvolvimento fetal sem ter a placenta, no caso dos mamíferos, né? Que é ela que vai permitir diversas funções para dar o desenvolvimento do embrião, que a gente vai falar a seguir. Ela pode estar associada a algumas patologias. Então, por exemplo, pode ter retenção de placenta, ou pode ocasionar no prolapso uterino. Mas o que é e o que faz, né, a placenta? Ela é um órgão transiente de conexão e comunicação de origem embrionária. Então ela vai ter a comunicação do feto com o corpo da mãe. Então ela vai permitir a nutrição com o transporte de nutrientes, as trocas gasosas do CO2 e do oxigênio, vai permitir a proteção fetal contra agentes infecciosos, toxinas, fármacos, anticorpos, hormônios e tudo mais que pode vir do corpo da mãe. É um órgão endócrino, então ela vai secretar citocinas, quimiocinas, fator de crescimento e diversas outras substâncias para o desenvolvimento do feto. Ele é o órgão principal da interface materno-fetal. E ela também vai ajudar na proteção contra o próprio sistema imune da mãe. E quais são os componentes da placenta? A gente tem dois tipos de componentes, que são os componentes fetais, que é a placenta e as membranas fetais, como o coro, allantoide, âmnio, e os componentes maternos, que é o endométrio dessidolizado. Então vai ter uma certa mistura dos componentes da mãe e do feto para a formação dessa placenta. E de onde que essa placenta surge? Ela tem a sua origem lá no trofoblasto, como vocês podem ver na imagem que eu falei com vocês em aulas passadas, que vira citotrofoblasto, sincistogrofoblasto, que vai ser a placenta primitiva, que eu até falei isso no vídeo. Então ele que vai dar origem à estrutura da placenta que vai nutrir o feto, tanto que lá já começa a ter as aberturas para a formação dos vasos da placenta, como vocês lembram da aula. A circulação da placenta, ela vai conectar o embrião à placenta, né? E ela é formada por duas artérias e uma veia, revestidas pela geleia de Wharton, que é o que vai dar toda a estrutura para manter esses vasos nutrindo o feto. Então, quando a gente tem vários tipos de animais, várias espécies, a gente vai ter vários tipos de placenta diferentes dentro desses mamíferos. Então, quando a gente pensa na interface materna, a gente vai ter 4 tipos de classificações da placenta. A epitélio corial, que é a primeira, que vai estar presente em suínos e equinos. Então vocês podem ver o exemplo aí da porca, que ela vai ter o hemotélio, o estroma materno, o córeo e o mesênquima, o hemotélio fetal, mais o epitélio uterino. Então vocês podem ver que são muitas barreiras que vão formar essa placenta, e nem todas são assim. Então outra que tem esses componentes é a sinepitélio corial, que é presente nos ruminantes. Vocês podem ver ela na imagem, mesmo que não represente essa classificação, mas eu vou falar mais disso adiante. Que ela possui essa mesma quantidade de separações entre o feto e a mãe.
Temos também o endotélio coreal, que é dos carnívoros, que a gente tem a gata aí para mostrar. Que ela tem o hemotélio, o estroma materno, o córeo, o mesênquima e o hemotélio, de onde chegam os capilares, né? Que tem o hemotélio da mãe e o hemotélio fetal. E por último temos o hemocorial, que é de humanos, primatas e roedores. Então vocês podem ver aí, né, nós temos a da mulher, que vai ter o córeo, o mesênquima e o hemotélio, que vai chegando no espaço interviloso. Então vocês podem ver que as diferenças, a gente falou de poucas espécies, mas são grandes diferenças na estrutura nessa interface materna de troca de nutrientes nos vários tipos de placenta, né? E temos outra classificação, que é a classificação pelos locais de troca, por assim dizer, né? Pode colocar até umas aspas aí. Que temos a difusa, que é de suínos e equinos, que são velocidades coriônicas do feto, se projetam por todo o epitélio introluminal. Então vocês podem ver aí na imagem como é essa placenta difusa, com ela se projetando por todo o epitélio. A gente também tem a cotilodonária, que é dos ruminantes, que vocês podem ver na imagem. E as trocas vão ocorrer nos placentomas, ou cotilédonos. E carúnculas também é o nome das projeções. Então os cotilédonos vai ser essas esferas pretas que vocês estão vendo, que é onde vai ocorrer a troca com o feto. A gente tem a zonária, que é do carnívoros, ursos e elefantes, que é fixada como uma cinta circundando o feto, como vocês podem ver aí na imagem. E por último, a gente tem a discoide, que é de primatas e roedores. E primatas inclui os humanos, né? É uma única placenta no formato discoide. É a mais simples, por assim dizer. E para falar das membranas fetais, as membranas fetais vão formar o saco gestacional, que é a parte da placenta onde vai ficar o feto. Então a gente vai ter as duas membranas fetais, que são o alantorrâmeo, que é formado da cavidade amniótica, que a gente já falou, com o fluido amniótico, né? Que ele é formado pelo alantoide visceral e parietal. E o âmino. E também temos o alantocóreo, que é formado pela cavidade alantoide e pelo córeo, né? Então, quando a gente fala em placenta no geral, a matéria é mais curta, foi por isso que eu quis colocar 2 aulas numa só, porque é basicamente isso. A placenta vai fazer o desenvolvimento fetal pelas trocas com a mãe, e temos essas classificações que eu falei, e ela surge lá no início com o trofoblasto, depois os sincícios formando o sincício trofoblasto. Desculpa. Sincício trofoblasto. Agora a gente vai falar um pouco de teratologia, que é o estudo que vai estudar as causas, mecanismos e padrão do desenvolvimento anormal. Se vocês já estão acompanhando o canal, a gente teve uma aula de teratologia também, na aula de patologia geral, no curso, né, de patologia geral. E agora vamos dar só uma pincelada aqui. Se quiser saber mais, recomendo que vejam o outro vídeo. Aqui eu esqueci de falar, vou voltar aqui, que a gente tem algumas síndrome, alguns exemplos de síndrome, né, que eu até coloquei aqui, que pode ter casos como bicefalia, teratoma sarcococcígeo, síndrome de Proteus. Aí a gente também pode falar de ciclopia. Então lá na outra aula eu dei muito mais exemplos, mas aqui eu vou dar uma pincelada.
A gente tem alguns períodos críticos, né? Quem viu a outra aula sabe dessa aí. Isso como se fosse um calendário que eu coloquei do desenvolvimento fetal. E dependendo de onde acontece a mutação ou o dano nesse feto, acontecerá uma consequência diferente. Então, se for na primeira até a segunda semana, vai ter morte embrionária. Se for da terceira até a oitava semana, maior suscetibilidade à malformação. E da nona até a 38ª semana, alterações funcionais. Então, se tiver um problema em uma semana específica, vai afetar o que estiver desenvolvendo naquela semana. As principais causas são causas genéticas, principalmente alguma mutação, algum dano que afeta os testículos e ovários. Então vai afetar as células reprodutivas e vão carregar essa mutação adiante. E o que pode gerar esses danos que eu falei, essas lesões no DNA, por assim dizer, são os teratógenos. E a gente tem alguns tipos de teratógenos, como por exemplo os agrotóxicos, agentes infecciosos, teratógenos industriais, radiação, teratógeno farmacêutico, drogas, tudo isso pode acabar gerando esse dano que pode gerar essas doenças teratogênicas. Essas doenças, né? Essas patologias, né? A gente tem fármacos e plantas tóxicas, por exemplo, a benzimidazole e os corticoides. A primeira, no caso, é um antihelmíntico, causa danos principalmente em ovelhas com alterações no esqueleto, nos rins, nos vasos. E os corticoides, principalmente em camundongos, podem causar edema e problemas no palato e nos lábios. A gente também tem os agentes infecciosos, como o citomegalovírus, que pode causar lesão cerebral, hematomas e sangramentos. A rubéola, que pode causar hemorragias cutâneas, cataratas e opacidade da retina. O Zika vírus, que a gente viu há pouco tempo aí uma grande alta nos casos, né? Pode causar microcefalia, alterações comportamentais, renais, oftálmicas e motoras. Então, muitos problemas com um vírus só, né? A toxoplasmose pode causar lesões cerebrais, oculares e hidrocefalia. E a gente ainda tem os vírus, como o vírus da Blue Tongue, pode causar febre catarral nas ovelhas. Vírus da rinotraqueite bovina, os vírus da diarreia bovina, os dois de bovinos, como o próprio nome diz. O vírus da febre clássica suína, o vírus da febre suína clássica, que gera a peste suína, que gera uma malformação do sistema nervoso central. E por último, a gente tem os agentes químicos, como por exemplo a talidomida, com antiemético usado muito nos anos 60, que gera a malformação dos membros. Também malformação intestinal, defeitos auditivos, ausência de orelhas, anomalias oculares e de retina. Então, muitos problemas aí que foi descoberto que agora atualmente ela nem é mais usada. A warfarina é um anticoagulante usado em cardiopatas, pode gerar deformidades esqueléticas, nariz hipoplásico, anomalias oculares e retardo mental. E além disso tudo, temos as drogas ilícitas, né? Que pode gerar aborto, parto prematuro, descolamento de placenta e muitas outras patologias. Então, para a aula de hoje é só. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. Se gostar, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, comentem se gostaram, o que querem que a gente traga. Então por hoje é só e até mais.